Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Rafael, diretor do Departamento de Cultura. Seja bem-vinda, Lília, assistente social do município. Professora Maria Inês, seja bem-vinda, seja bem-vindo, acadêmicos e acadêmicas, à nossa reunião mensal. Então, como ficou definido em reuniões anteriores, nas nossas reuniões nós vamos apresentar os nossos patronos. O Liu apresentou o mês passado o patrono dele, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, e eu vou apresentar hoje o meu patrono, Dom Benedito de Ulloa Vieira. Então, Dom Benedito é o patrono da cadeira número 2. O que falar de Dom Benedito? É complicado falar desse homem? Não. Falar de Dom Benedito é uma alegria, é uma graça, é um momento de reviver o amor de um pai e de um pastor que cuidava da sua igreja, que tinha um carinho muito grande, um zelo pela igreja. Então, Dom Benedito, ele nasceu em Mococa, divisa de São Paulo com Minas Gerais. Ele dizia que ele era mais mineiro do que paulista. Era ali bem na divisa, né? E ele viveu ali em Mococa os seus primeiros anos de vida. Ele era filho de José Teodoro Vieira e da dona Leonor Ulloa Coelho Vieira. Uma graça de pessoa. Benedito, ele fez a sua primeira comunhão aos 7 anos de idade. Então, bem novinho, né? Para a época. E começou a ser coroinha ali na sua paróquia. Conforme ele foi crescendo, o chamado à vida, o chamado de Deus, foi aumentando, foi crescendo, ele foi amadurecendo ao longo da sua vida. E aí ele foi para o seminário menor em Pirapora, Minas Gerais. Depois de Pirapora, ele foi para a Arquidiocese de São Paulo. Ele estudou no Seminário Central de Ipiranga, onde cursou filosofia e também teologia. Terminando aí, ele foi ordenado padre, sacerdote, em 8 de dezembro de 1948, por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos, parente da Dona Maria Inês de Vasconcelos, Mota. Então, arcebispo de São Paulo, e a sua ordenação sacerdotal aconteceu na Basílica do Carmo, em São Paulo. Ele continuou seus estudos e fez doutorado em teologia na Faculdade de Assunção e fez também letras clássicas na Faculdade de São Bento. Aí explica porque Dom Benedito era um homem das letras. E depois ele exerceu ali como padre em São Paulo as suas funções de reitor no Seminário Central, professor e vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em pleno regime militar. Ele assumiu a direção, a vice-reitoria da PUC, no momento em que o Brasil estava ali no seu pior momento em se tratando da ditadura militar, no AI-5. E ele estava ali, à frente de uma universidade. Ele era pároco também dos universitários e vigário-geral nesse momento. E Benedito era um homem que estava à frente do seu tempo. E aí, no dia 7 de dezembro de 1971, o Papa Paulo VI nomeou bispo. E aí, no dia 25 de janeiro de 72, ele foi sagrado bispo pela imposição das mãos do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes.
do qual ele tinha um carinho muito grande pelo Dom Paulo. Depois ele foi nomeado, em 72, né, ali da sua sagração, ele foi nomeado também pelo Papa Paulo VI, bispo auxiliar de São Paulo. Cargo esse que ele ocupou por pouco tempo. Ele ficou como bispo auxiliar de São Paulo por 7 anos. Depois, o Papa Paulo VI o nomeou bispo de Uberaba, da Arquidiocese de Uberaba, no dia 19 de julho de 1978, pela bula papal de 14 de julho do mesmo ano. E ele, um homem apressado, foi nomeado no dia 14 de julho e no dia 6 de agosto, Paulo VI faleceu, o Papa, né? Então, em pouco tempo, ele nomeou e logo em seguida Paulo VI faleceu. Dom Benedito veio para Uberaba suceder Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, que é o patrono do Liu. E teve como sucessor Dom Aloísio Roque Oppermann, em 1996. Dom Benedito, durante o tempo que ele esteve em Uberaba, ele foi eleito presidente do Regional Leste 2. O que é o Regional Leste 2? Ele é composto pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que compõem aí o Regional Leste 2. Por 3 mandatos, 3 momentos distintos. Ele foi eleito em 79, em 81 e 89. Então, ele, durante 6 anos, ele esteve à frente aí do Regional Leste 2. Em 1983, ele foi eleito vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E ele permaneceu no cargo até 1987. Durante esse tempo que ele esteve tanto no regional como à frente da CNBB como vice-presidente, ele sempre era cotado para ir para as grandes arquidioceses, né? Porque ele era um homem que estava à frente. Era um homem visionário, é um homem que trabalhava, que dedicava todo o seu amor à igreja. Mas ele nunca foi. Nos processos aí de transferência da época, que era muito sigiloso, ele nunca foi nomeado arcebispo de uma grande arquidiocese ou de uma outra arquidiocese. Por quê? Segundo dizem as más línguas, porque nós temos as boas línguas e nós temos as más línguas, não é isso, dona Maria Inês? E segundo as más línguas, ele não foi transferido porque ele pertencia à ala dos bispos revolucionários, daqueles bispos que estavam à frente, daqueles bispos que denunciavam. E aí, daqueles bispos que faziam parte, que compunham aí o grupo da teologia da libertação, da famosa TL. Então, acreditamos, ou entendemos, ou pensamos, não sei, cada um pensa uma coisa, cada um entende uma coisa, que ele não foi nomeado bispo dessas dioceses. Olha, vamos deixar esse arcebispo ali, ele fica quietinho. Ali a arquidiocese é pequena, não vai ter tantos problemas, né? Tem um homem que denunciava aqui à frente do seu tempo, ele ia mexer em outras estruturas. E aí, então, ele ficou em Uberaba.
Graças a Deus que ele ficou em Uberaba, juntinho de nós, né? Porque Benedito, ele não era só um bispo, ele era, além de ser o arcebispo, ele era o pai, o tio, o avô, ele era tudo para nós, né? Era o paizão que todos nós tínhamos em Uberaba. E aí um pouco, quando ele chegou em Uberaba, quando ele tomou posse, chegando a Uberaba, um homem preocupado, jovem ainda, com as vocações sacerdotais e religiosas. Uberaba tinha pouquíssimos padres, pouquíssimos. E aí, ele chegando, tinha o padre Geraldo Magela, que foi o último padre ordenado pelo Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, e só depois de 14 anos que Dom Benedito estava em Uberaba, que ele começou a ordenar padres. Então, ele ficou 14 anos com pouquíssimos padres diocesanos. Os outros que tinham, que também não eram muitos, eram os religiosos. Exemplo, Frutal era dos capuchinhos, os frades menores, que trabalhavam em Frutal. Então, quase todas as paróquias eram padres religiosos. Então, tomando posse, ele começou. O seminário estava fechado, ele reabriu o seminário, ele construiu o prédio novo do seminário, que fica em Uberaba, ali próximo ao Parque de Exposição, Exposebu, ao lado da igreja da paróquia de Santa Luzia, e pediu ao Monsenhor Ambrósio para compor uma música para ser cantada em todas as missas após a comunhão. Música essa que pedia vocações. Então a música dizia assim: enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. E os operários são poucos, e tinha pouca gente para ir trabalhar. Aí muitos padres foram ordenados, muitos jovens foram ordenados padres. Ele ordenou 39 padres na Arquidiocese de Uberaba, ao longo do seu governo, à frente da igreja. E aí alguns padres começaram a deixar o sacerdócio, né? Ele ordenou muitos, mas também alguns começaram a deixar. E aí ele pediu, juntamente com as irmãs, né, para aumentar mais uma estrofe, um refrão da música que ele cantava, que ele pedia ao Senhor para enviar operários, porque a messe é grande. Aí acrescentou outra estrofe: conservai, Senhor, na perseverança nossos sacerdotes, religiosos e leigos, para estender o vosso reino. Então, quando ele não tinha, vamos pedir ao Senhor. Aí tinha, começou a deixar, vamos pedir ao Senhor para conservar na fé. E aí, ele tinha um zelo muito grande pelas vocações. Ele tinha um zelo muito grande por todo o trabalho na igreja. A dona Marinês, que conheceu ele de perto, né? Dona Marinês, aí todo o seu governo, se a senhora quiser colocar alguma coisa, a senhora que conhece, sabe muita coisa, a senhora fica à vontade, tá? Dona Marinês, qualquer um outro, Zé Luiz, qualquer um outro de vocês, tá? É aberto. E aí, Dom Benedito tinha uma arquidiocese muito grande, pertencia à arquidiocese, essa, como ela é hoje, 21 municípios, mais Ituiutaba. Toda a região de Ituiutaba, Monte Carmelo, tudo pertencia a Uberaba. Dividiu essa diocese, criou, né, a diocese de Ituiutaba, e o primeiro bispo de Ituiutaba foi Dom Roque, que veio depois suceder Dom Benedito.
Dom Benedito foi bispo consagrante de Dom Roque, em Tuiutaba. E bem ali nos primeiros 3 meses de trabalho dele, ele criou, logo de início, 5 paróquias. E ele criou várias outras paróquias. Criou em novembro de 78 o jornal arquidiocesano, que chamava Compasso. Esse jornal, ele era um dos órgãos de comunicação da arquidiocese. E aí também ele trouxe um grupo de leigos, criou, né, um grupo de leigos representando os setores e pastorais da arquidiocese. Por quê? Porque ele precisava fazer um trabalho. Ele pegou uma diocese, Dom Alexandre já estava de idade, já cansado, que precisava ser mobilizada. E aí, em 1978, ele criou o primeiro plano de pastoral, que ainda seguia esse plano de pastoral. A Dom Roque, eu acho que usou durante uns 4 anos ou mais esse plano de pastoral, que chamava PAPIU, Plano Arquidiocesano de Pastoral da Igreja de Uberaba. Depois disso, ele criou também esse plano de 1979 a 81, então foi esses anos aí, ele discutiu a unidade eclesial, pastoral dos sacramentos, de iniciação cristã e direitos humanos. Depois disso, ele, no outro plano, de 1982 a 84, foi o segundo plano, trabalhava a pastoral vocacional, comunidades eclesiais de base, as SEBs, que era voltada à teologia da libertação, a catequese e a pastoral familiar. E depois o terceiro plano, a partir de 1985, foi reafirmado as prioridades do segundo plano, ou seja, os leigos, os padres, os religiosos, religiosas, eles entenderam que precisavam trabalhar um pouco mais esse segundo plano. E aí, o quarto plano, em 1986, foi a vez da formação permanente, à luz do Evangelho e catequese. E começou também a discutir aí o mundo do trabalho marginalizado e a pastoral da juventude. Então, já trouxe outros elementos para as discussões. E a diocese, como era muito grande, a arquidiocese, ele dividiu ela em regiões, que era a região norte, sul, leste, oeste, que era a nossa região, que era fronteira, planura, frutal, Conceição das Alagoas, Água Comprida, pertencia à região oeste. Depois, região centro, era todo o município de Uberaba. Leste, a outra parte, do lado de Araxá, que Araxá também ainda pertencia a Uberaba. Depois, Araxá passou para Patos de Minas, depois voltou para Uberaba. E aí, quando ele chegou, ele foi morar no Palácio Episcopal. Esse palácio, ele fica na rua São Sebastião, na Rua da Catedral, descendo. E é um prédio bonito que agora vai virar museu lá. Então ele foi morar lá, mas ele não gostava muito. E certa vez ele foi assaltado. E nesse assalto, judiaram muito dele, né? Bateram, machucaram Dom Benedito. Então, ele já não gostava de morar lá. E aí ele tinha medo, né, de estar ali naquele palácio, questão de segurança. E só de dizer, aqui mora o arcebispo tem muito dinheiro, né? Na verdade, o arcebispo não tem dinheiro, não fica nada com ele. Mas, na cabeça do povo, era
tinha o dinheiro. E aí os ladrões entraram lá, furaram todinho o colchão dele, picotaram todo o colchão, procurando dinheiro, certamente, né? E ele, muito simples, na sua humildade, ele não trocou o colchão. Ele deixou aquele colchão lá todo furado. E a Conceição, que morava com ele, trabalhava com ele, que cuidava dele, era uma senhora muito gente boa, um amor de pessoa, que tinha um carinho muito grande por Dom Benedito. E ela era de Mococa, da cidade dele. E ela queria muito trocar o colchão, mas ele não deixava ela trocar. Todas as vezes que ele falava, não, Conceição, ele está bom, não precisa trocar. E ela queria trocar, porque não tinha condições, todo furado o colchão, né? E aí, às vésperas do aniversário dele, os amigos dele, né, de Uberaba, ligavam para Conceição e perguntavam, né, o que ele está precisando. Ela disse assim, ela conta isso e morre de rir, porque na época ele ficou muito bravo com ela. E depois acabou a braveza, né? Ele adorou o colchão novo. E aí ela disse, vou trocar o colchão dele. E aí ela dizia, ele precisa de um colchão. Então a pessoa diz, o que Dom Benedito está precisando? De um colchão, de um colchão, de um colchão. E trocaram. Pela manhã, a loja entregou o colchão na casa dele. Na hora do almoço, ele almoçou e ele descansava 15 minutos após o almoço. Era só 15 minutos. Ele subiu e logo ele desceu, fazendo um barulhão, porque a escada do palácio era de madeira. E veio aquele barulhão todo pela escada, rápido, né? E Conceição, nossa, lá vem ele. O que eu vou dizer a ele? E Conceição tirou o outro colchão, colocou lá de fora e pôs fogo. Queimou o colchão antes de ele chegar. Aí, ela pegou e disse, olha, trocamos o colchão. Não tem condições de o senhor ficar dormindo naquele colchão. Ele está muito ruim. Ele só sorriu e agradeceu Conceição. Mas ele desceu uma fera. E aí também ele, como ele não gostava lá, depois no segundo assalto, ele mudou de casa. Ele trocou, ele não quis mais morar lá. E aí, do primeiro até o segundo, ele construiu uma casa próximo ao santuário da igreja da Abadia. E ele mudou para lá. E depois, ele mudou, deixou lá, com a idade, ele queria ficar próximo à Cúria, ele foi morar próximo à Cúria, no bairro Mercedes. Ele nunca morou na casa episcopal, que tinha ali próximo à Praça Dom Eduardo, porque lá morava o Dom Alexandre. Depois que Dom Alexandre faleceu, aí o Dom Roque mudou para a casa de Dom Alexandre. E Dom Benedito continuou morando na casa dele. E ele tinha direito, né, à manutenção da casa pela cúria, pela arquidiocese, mas ele nunca aceitou. Ele mantinha a casa dele com o salário da aposentadoria dele. Isso ele não abria mão. E aí, uma vez, ele ficou muito bravo com a Conceição. As panelas de Dom Benedito, a casa dele, eram todas pequenininhas, assim, bem pequenininhas, isso, sabe? E quando ia almoçar alguém lá, ia almoçar, a Conceição sofria muito com essas panelas, mas ele não queria que trocasse as panelas, porque ele achava que era desnecessário, que não precisava ter panelas grandes, que não precisava ter muitas panelas na casa, e que isso era luxo. Não precisa disso, Conceição. E aí, lá um belo dia, a Conceição comprou umas panelas maiores. Ele era um homem que chegava em casa e ele dava notícia de tudo que tinha diferente. Ele era muito observador. Ele entra na despensa e vê
as panelas, né, que Conceição tinha compro. E aí ele perguntou: onde você arrumou esse dinheiro? Eu já falei que não era para você comprar as panelas, porque é muito caro isso, nós não precisamos dessas panelas. Não, foi a irmã Terezinha que me ajudou a comprar. Pronto, resolveu o problema, mas o difícil foi convencer ela, porque ela também juntava os dinheiros que ia sobrando para comprar outras coisas que a casa precisava. Mas ele não gostava de muita coisa, era o básico para ele, tá? E aí, Dom Benedito, por ser um homem muito culto, ele corrigia todos os documentos da CNBB, missal, todos ritual de batizado, casamento, tudo que tinha para fazer as correções, ele que fazia até 2000 e pouco, ele fazia 2005, 2006, ele ainda fazia as correções de português, de ortografia, tudo. Depois, problemas de vistas dele, ele parou, ele já não dava conta mais, né? E quando ele aposentou, ele parou de trabalhar, ele ficou doente, começou a entrar em depressão, porque um homem que trabalhava muito, ele saía de casa cedo, ele celebrava, ele atendia o povo, ele ficava na cúria, atendia os padres, atendia a comunidade. Era muito agitada a vida de Dom Benedito. E, de repente, ele teve que parar de uma vez. E esse parar de uma vez não foi bom para ele. E aí, como não tinha o que fazer, só ficar em casa, Dom Roque nomeou ele reitor do Santuário da Medalha Milagrosa e professor do Instituto Teológico São José, do Seminário da Teologia. Então ele ficava o dia todo no santuário, às vezes ele saía do santuário da Medalha Milagrosa, ia para o seminário, dava aula, ia na casa dele, almoçava, descansava 15 minutos e voltava para o santuário. E ficava lá até celebrar a última missa. Ficava ali no Santuário da Medalha Milagrosa atendendo o povo que chegava ali e o procurava. Então, era um homem do trabalho, que trabalhava muito. E aí, ele também pertenceu à Academia de Letras do Triângulo Mineiro, ele ocupou a cadeira número 19 da academia. Ele veio a falecer no dia 3 de agosto de 2014. Seu corpo foi sepultado, né, no jazigo dos bispos, que fica dentro, no interior da Catedral de Uberaba, do lado direito do altar, da Capela do Santíssimo, embaixo. A gente só vê na parede que estão os nomes dos bispos, dos arcebispos e arcebispos, que foram sepultados ali. E embaixo, a gente passa por cima, tá lá do túmulo, onde ele está sepultado. Então, ele ordenou, Dom Benedito, ele foi concelebrante de várias sagração episcopal, de Dom Angélico Bernardino, Dom Mauro Morelli, Dom Francisco Manuel, Dom Joel Cataplan, Dom Luciano Mendes de Almeida, no qual ele era muito amigo de Luciano Mendes, Dom Roque, e por último, ele foi bispo consagrante de Dom Antônio Braz Benevente, ou o Dom Benevente, que ele ordenou padre, que era padre de Uberaba, foi ordenado e que hoje está na Arquidiocese de Jacarezinho, no Paraná. E Dom Benedito, ao longo aí, até 2007, ele ordenou 59 padres. Desses 59 padres, 31 da Arquidiocese de Uberaba. Alguns desses que ele ordenou já faleceram, 2 já faleceram, foi o padre Antônio Joaquim, e agora, recentemente, no dia 23, eu acho, o padre Selmo, um dos padres que faleceu de Covid, vítima da Covid. E ele tinha um zelo muito grande por todos.
pelos padres religiosos, religiosas e o povo de Deus. Ele dizia que o povo era o melhor presente que Deus concedeu a ele. E aí, em 1995, eu comecei a participar do Instituto Secular, Instituto Fraternidade São José. Em 95, em janeiro, depois em dezembro de 95, fiz meus primeiros votos, fui acolhido por ele. E em 96, ele deixou. Então, ele aposentou em 96, em maio de 96, mas ele não deixou de ser aquele pai que preocupava com seus filhos e cobrava. Dom Benedito, nós sempre falamos que ele foi o bispo que mais teve filhos, porque todos o amavam como um filho, como um pai. E ele amava todos como se ele fosse um pai de cada um. E nos encontros, né, ele nunca negou, nunca deixou de dar um abraço e um beijo em todos nós. Isso era normal, né? Nunca deixou desse abraço e desse beijo, e nós nunca deixamos de abraçá-lo e de beijá-lo, porque nós tínhamos um carinho a Dom Benedito de pai e filhos, né? E aí todos os anos, no meu aniversário, ele ligava, sempre pela manhã, porque ele sempre queria ser o primeiro a ligar. Mas ele esquecia que o pessoal ligava antes, esperava meia-noite, né? E eu falava que ele era o primeiro e ele ficava todo feliz. Já que a gente sabia que ele queria ser o primeiro, não custava nada dizer a ele que ele era o primeiro daquela manhã. E geralmente era porque ele ligava de madrugada, entre aspas, né? E ele dizia: "Feliz aniversário, filhão, que Nossa Senhora o abençoe", e desligava o telefone. Ele não deixava falar mais nada. Sempre foi assim. E aí, era um homem de poucas palavras no telefone. Poucas palavras. Aí, de repente, eu começava a ligar de volta a ele. Dom Benedito, o senhor é um pai muito sem educação. O senhor não deixa a gente nem agradecer. Mas ele não ficava muito tempo no telefone porque ele tinha outros afazeres. E hoje nós perdemos tanto tempo no telefone, né? Se ele estivesse aqui, com certeza, ele ia dar dura em todos nós. E aí, nos encontros que tínhamos com ele, eram momentos de ouvir muitas histórias, de contar muitas histórias. Eram momentos de aulas. Ele dava verdadeiras aulas para nós. Mas também era momento de levar broncas dele. Ele perguntava tudo e sabia de tudo. Era um homem muito informado, né? Ele dava os seus conselhos. Aí ele gostava de punha o dinheiro no envelope, ele dobrava aquele envelope pequenininho, assim como também a gente dobra o dinheiro, né? Aqui ele dobrava esse envelope pequenininho e quando abraçava para despedir, ele colocava no bolso e dizia assim: "Filhão, um dinheiro para comprar um sorvete". Quando eu estava na faculdade, na universidade, ele sempre dizia: "Um dinheiro para comprar um sorvete", na hora do recreio. Ele ainda estava na hora do recreio, né? Não do intervalo, né? E aí, esse homem, que escreveu muito, que pregou muito, eu não vou falar muito das obras dele, do que ele... Nós vamos ter outros momentos depois, tá, pessoal? Mas eu trouxe um trechinho de um livro dele, que chama Pregai o Evangelho, de 1997, da missa que ele celebrou de posse do prefeito municipal de Uberaba. Então ele disse assim:
Ninguém ignora que estamos num momento difícil, um momento sociopolítico da vida brasileira. O desconforto dos miseráveis e a incoerência dos ricos, o desperdício de tempo nas discussões políticas que andam, que nada solucionam, as promessas que nunca cumpridas daqueles que querem depende em nível nacional e estadual nosso bem-estar. A despreocupação pela saúde dos idosos, olha, dona Maria Inês, dos enfermos, abandono das crianças, dos menores na rua, sem escola, o medo de enfrentar a violência, eis o quadro de cores triste da nossa vida social brasileira. E aí ele continuou, né? Enquanto isso vem acontecendo, reafirmam-se entre os alúcios as posições honrosas do poder. Favorecem-se os favorecidos com dinheiro público. Vende-se a riqueza do país com privatizações nem sempre economicamente certas. Desrespeita-se, desse modo, brasileiro, cuja realização humana e desenvolvimento são postergados. Então, ele era um crítico diante do neoliberalismo, ele era um crítico da globalização. O lema dele, ele dizia que o lema da bandeira deveria mudar. Ao invés de ordem e progresso, teria que ser a esperança já morreu. Não, essa esperança não tinha morrido, né, para quem tem os pés fixos na pedra, que é o Cristo. Como se lê no Salmo 30. Deus dirige os passos nas sondas do bem. E aí, na missa de 35 anos, no dia 15/11/97, dos 35 anos da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, no livro dele Entardecendo, ele diz assim, eu acho que serve para todos nós aqui hoje. Foi à sombra das folhagens e entre as flores do jardim de Academos que os discípulos de Platão se reuniram para ouvir o mestre. E quando, após tantos clarões do sol, as valas barbas anunciavam as sombras da noite, Platão pôde ainda falar da natureza do diálogo de meu. Assim surgiram as academias. Nossa donzela ainda apenas 35 anos. Vem hoje a este jardim de Deus, neste banquete de amor que é a Eucaristia, agradecer a sua existência, o convívio de seus pares, as luzes das ideias e o cultivo da palavra bem falada, escorreita, vestida de beleza. Porque o acadêmico tem por missão criar a ideia e dizê-la. O acadêmico tem de ser o homem e a mulher da palavra, gerada no silêncio e proclamada aos ouvidos dos homens. E aí, para finalizar, ele vai dizer assim: senhores acadêmicos, somos cultores da palavra. Ela nos foi dada para transmitirmos a beleza da expressão, a verdade e o bem. A verdade e o bem. Agradecidos hoje, erguemos os braços para louvar o Senhor por estes 7 lustros da nossa Academia do Triângulo Mineiro. E humildes, sem o óbvio da glória, das glórias,
peçamos que nos ilumine e nos inspire para que nossos escritos que a palavra seja, na aridez do mundo, sementes fecundas que transformem os desertos em vestígios, pintalgados de flores e pejados de frutos. E as homilias do Dom Benedito eram verdadeiras aulas de teologia, de louvor, de poesia. É uma exposição teológica que era regada pela clareza. E ele tinha muitas frases de impacto, né? Ali no meio da sua homilia, ele soltava com um peso, com seus gestos que eram coordenados, né? Como ele ia falando, os gestos dele também o acompanhavam, né? Gestos motivadores, né? Que prendiam a atenção de todos. Com uma voz suave e doce. Mas também ele era incisivo, firme, quando necessário. E essa voz que ecoava por todos os cantos da arquidiocese. E as homilias dele, muitas das vezes, nós tínhamos que recorrer, às vezes, a algumas palavras. Eu, como era novinho ainda, memorizava tudo, chegava em casa e recorria ao dicionário para ver o que era aquilo, né? O que estava dizendo. Então, eram verdadeiras obras de artes as suas homilias. E aí ele publicou várias obras, missal popular, missal dominical, palavras, amizade e fé, mensagens, prega a palavra, não vou falar todas, tá? Consciência política, em 1982, pregar o evangelho, jubileu episcopal de Diamante, Dom Alexandre, pregando sobre as colinas, as 7 colinas de Uberaba, em 2003, sermões, discursos e algo mais, é um livro que ele traz com algumas lembranças dele, e o Entardecendo, em 2008. Então, Dom Benedito de Ulloa Vieira. O que podemos dizer desse homem, desse bispo que amava muito a sua igreja? Um homem à frente do seu tempo. Um homem atento a todos aos acontecimentos. Um homem sério, bravo, de pulso firme. Um homem firme em suas pregações. Um homem de coragem, um homem culto, um homem que amava além dos limites. Ele extrapolava os limites do amor. Um homem de Deus, um homem do amor, um homem zeloso, um homem caridoso, um homem da esperança e cheio de esperança, um homem carinhoso, um homem preocupado com todos, um homem que amava a pontualidade, um homem que vivia a serviço da igreja, um homem exemplo de pai e pastor, um exemplo de humildade, um exemplo de amor à igreja, um exemplo de amor ao próximo, um exemplo de pregador, um exemplo de carinho, um exemplo para todos nós de serviço, de oração e de amor à comunidade. E, acima de tudo, um homem exemplo de fé. Então, Benedito era um poeta que amava pregar sobre as 7 colinas, que nos agraciava com as mais belas homilias e que nos levava a um verdadeiro encontro com Deus. Um homem de fé. Então, esse é um pouco de Dom Benedito.
Quanto às suas obras, acho que melhor nós deixarmos para um outro momento. Evidentemente, nós teremos aí, espero eu, que muitos momentos para podermos discutir depois alguns textos, algumas homilias aí de Dom Benedito. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, dizer alguma coisa sobre Dom Benedito? Quem o conheceu? Zé Luiz, Dona Marinês? Deixa eu falar um pouquinho, bem breve, porque você falou bastante sobre a vida do Dom Benedito, sobre o que ele representava, e de fato ele era tudo isso mesmo, um homem muito firme, muito severo na fé e na condução do seu clero, né? Tanto é que ele conseguiu alavancar muitos projetos essenciais para a igreja, para a comunidade, né? Durante o seu episcopado, sua função na igreja. E era um homem, acima de tudo, muito culto, muito sábio, muito amoroso, muito protetor do seu clero, né? E também das suas comunidades, né? E muito presente. Eu me lembro aqui na comunidade Aparecida de Minas, desde muito novo, Dom Benedito participando, e a gente não tinha esse contato com os bispos, a gente os via de uma forma muito distante, né? Quase que num altar, longe da gente, e ele se aproximou das pessoas, a gente passava a ver ele como um sacerdote a serviço do seu povo e de Deus, né? Muito mais do que o aspecto religioso, ele representava a humildade e o papel que cada um pode desempenhar perante sua comunidade. Então, isso encantava no Dom Benedito. A gente poder chegar nele como um cidadão comum, como uma pessoa, como um ser humano, né? Como qualquer outro, né? Então, isso era um diferencial que ele tinha. Além de muito sábio, né? Como o Vanderlei falou, as homilias dele, a gente tinha que prestar muita atenção para poder entender, dada a profundidade, o poder reflexivo e a capacidade que ele tinha. Realmente, foi muito bom. Parabéns, Vanderlei, pela sua apresentação. Fiquei muito feliz, viu? Dona Marinês, ela também conviveu com o Dom Benedito. Então, o que eu lembro dele, que ele era bravo também, né? Mas assim, ele não era pegado a essas convenções sociais normais, ele não era pegado a isso, ele não dava muita bola para essas coisas, não, né? Mas um homem muito, muito culto, que a gente precisava de entender o que ele estava falando, né? Mas um homem que dedicou a vida inteira ao outro, a vida inteira ao outro. Esse outro era o pobre, era o rico, era o negro, era o branco, era as pessoas marginalizadas, né? Então, foi um homem santo, né? Um homem santo. Muito bom, Vanderlei, parabéns. Obrigado. Mônica, também esteve em Uberaba um tempo, né? Esteve com o Dom Benedito, na sua época de jornalista. Oi, boa noite. Sim, conheci ele, também era articulista do jornal de Uberaba, mas eu tive pouco contato com ele, né, assim, conheço muito, assim, o que eu conheci, ele era, assim, bastante genioso também, né, muito forte nas suas colocações, mas eu não tenho propriedade para complementar, não. Parabéns pela sua fala, muito interessante, você aprofundou bastante no assunto, né, gostei muito. Parabéns, Vanderlei, pela apresentação. Não conheci Dom Benedito, tá? Mas eu gostei muito da tua fala. Eu acho que era uma pessoa que seria interessante eu estar conhecendo. Gostaria muito de conhecê-lo. Bom, enquanto você foi falando aí, eu gostaria muito de tê-lo conhecido, tá? Você conheceu o Dom Alexandre? Não conheci o Dom Alexandre, não conheci. Você conheceu o Dom Luciano Mendes? Tá aí, Dom Benedito. Então, fiquei feliz de saber que foi ele que ordenou, né, que estava na ordenação, né, na sagração, né, do Dom Luciano Mendes. Eu acho que isso é bem bacana. Mas enquanto você foi falando aí, eu acabei escrevendo um texto aqui, vou ler pela sua apresentação, mas para Dom Benedito. Pode ser? Opa! Eu escrevi aqui, para Dom
Benedito. Benedito. Benedetto. Um dito, um bem, uma fala que vai e vem, um gesto bondoso, direcionado a alguém, sem rosto, sem face, sem nome, com alma ardente, carente de afeto, carente de abraço, carente de gente, que toca, que sente, que ama o próximo, o ausente. Todo bem, ao ser dito, traz a todos mudança, conflito, o novo, o sonho, a esperança. Se todo bem deve ser dito, que venham outros beneditos. É para Dom Benedito, tá? E parabéns pela sua apresentação, tá? Que lindo. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa?